Olá, você que nos acompanha ao vivo aqui pelo site Notícias Agrícolas, nesta sexta-feira, dia 17 de março de 2017. Voltamos com a nossa programação agora para a gente já começar a repercutir os reflexos da Operação Carne Fraca, deflagrada hoje pela Polícia Federal. Mais de 1.000 agentes da PF estão em mais de 6 estados brasileiros investigando a corrupção, investigando propina, investigando uma série de coisas entre fiscais agropecuários e empresas do agronegócio. Grandes frigoríficos estão no foco dessa operação e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o José Vicente Ferraz, que é economista da FNP e já nos faz companhia nessa sexta-feira. Seu José Vicente, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Seu José Vicente, vamos começar entendendo exatamente do que se trata essa operação e quais são os principais ou os primeiros reflexos que isso começa a ter no setor depois dessa deflagração da Polícia Federal? Bom, pelas informações que a gente tem, né, foi uma operação recém-deflagrada, então a gente não tem muitas informações maiores a respeito, mas o que a gente pode apurar é que é um esquema de corrupção que atingiu o sistema de fiscalização, né? Sim. E então agora está sendo executada aí essa situação, né, de prisão, de condução coercitiva de vários técnicos fiscais, né, que atuavam junto à indústria frigorífica no sentido de fiscalizar a regularidade do processamento dos alimentos. Sim. E é uma situação bastante preocupante, porque pode ter reflexos bastante negativos, a gente não consegue avaliar nesse momento, né, mas pode ter reflexos muito negativos, tanto no consumo interno, porque obviamente isso abala a confiança do consumidor na qualidade dos produtos que são afetados, como nas exportações. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, o Brasil é o primeiro, segundo exportador mundial de carne bovina, e isso tem uma importância muito grande para a economia do país, para o setor em particular, né? E a gente não sabe como vão reagir, só vai poder saber isso daqui a alguns dias, Claro. como vão reagir os nossos importadores, os nossos clientes, né? Acho que, embora a gente consiga trazer esses primeiros impactos, tudo ainda é muito recente, né, Zé Vicente? Agora, uma notícia, inclusive, do G1 Paraná já dava conta nessa manhã de sexta-feira de que as gravações telefônicas obtidas pela Polícia Federal apontavam que vários frigoríficos estavam vendendo realmente carne com data de validade vencida. Isso trata-se de uma situação muito séria, né? Era um esquema liderado por fiscais e empresários, quer dizer, daqui para frente a gente pode ter essa lacuna começando a ser sentida na economia também, né, Zé Vicente? Porque se a gente perde esses clientes... É uma fraude, né? Sim. Pelo menos a acusação é essa, né? De que houve uma fraude, né? Qualquer coisa que você tem um regulamento muito claro, que tem que ser cumprido em relação à data de validade dos produtos, da parte de conservação, em termos de refrigeração, enfim, existe uma regulamentação extensa a respeito disso, né? E se praticaram fraudes, né? Pelo menos essa é a acusação. Se de fato isso ocorria, depois isso vai ficar claro nas investigações. Mas o fato é que existe uma acusação muito séria de que havia fraudes. E efetivamente isso pode repercutir muito mal junto no consumidor. Claro. Seja ele interno ou externo, e trazer reflexos muito sérios, porque obviamente se o consumidor começa a
consumir menos, por ter menos confiança no produto. A confiança é fundamental na alimentação da gente. A gente come o que a gente está comendo, a gente precisa ter confiança naquilo que a gente está comendo, que não vai abalar a nossa saúde. Claro. Se efetivamente houver um reflexo negativo importante, isso pode causar um estrago bastante grande, um prejuízo bastante grande para, como eu disse, não apenas as empresas que eventualmente estejam envolvidas, como também para a economia do setor e de forma indireta até para a economia do país. E a cena política também acaba sendo atingida, né? Essas informações esbarram, porque também já há informações de que o ministro da Justiça, o senhor Osmar Serralho, também estaria aparecendo em grampos dessa operação contra os frigoríficos, né, Zé Vicente? Então, quer dizer, isso pode abalar também um pouco mais do que já estamos com ela abalada, a cena política do Brasil. É verdade, infelizmente é uma possibilidade, né? Dependendo aí de efetivamente o que for apurado, essa é uma hipótese. Agora, Zé Vicente, a gente já vê também as ações da JBS e da BRF Foods caindo já nessa manhã de sexta-feira, perdas de mais de 5%, né? As ações estão desabando. Esse é o primeiro reflexo que a gente já pode sentir aí nesse comecinho de descoberta das informações, né? Sem dúvida. O mercado é muito rápido, né? Obviamente que os investidores, eles analisam isso, observam o risco que, como eu disse, efetivamente existe, né? De haver um abalo nisso e começam realmente a se posicionar até preventivamente, mesmo antes de se ter efetivamente algum dado efetivo de país que venha a tomar alguma medida de restrição, de importação, alguma coisa, mesmo antes de se saber, porque ainda o consumidor, a grande massa de consumidores ainda não teve essa informação, né? Essa informação vai chegar ao longo do dia de hoje, amanhã, nos próximos dias vai chegar ao consumidor, né? Sim. Nós temos que saber como ele vai reagir, né? Mas mesmo antes disso o mercado se antecipa, né? Então essa é uma antecipação previsível. Agora, Zé Vicente, a gente tem alguma situação para a gente concluir a nossa entrevista que deve ser observada a partir desse momento com mais atenção ainda, além dos desdobramentos dessa operação? A gente tem alguns outros pontos que devem ser observados aí nas entrelinhas dessa operação carne fraca? Não, o que eu acho que efetivamente a gente tem que ficar atento, né? Especificamente para saber a dimensão do prejuízo que o país pode ter em relação a isso, é efetivamente saber qual vai ser o abalo que isso vai de fato causar junto à confiança dos consumidores. E do ponto de vista ético, moral, etc. e tal, infelizmente isso é mais um episódio que se soma a todos os terríveis episódios que nós temos passado aí na cena política, em todos os setores, e que mostra que infelizmente a corrupção e problemas aí éticos, né, atingiram setores importantes, inclusive setores que são altamente eficientes. Exato. E que não deixam de ser eficientes por causa disso, mas e que ainda assim, infelizmente, tem problemas desse tipo. Bom, seu José Vicente Ferraz, muito obrigada pelas suas informações, né? Já se dispondo a falar com as informações ainda tão fresquinhas, né? Ainda a gente começando a entender o que está acontecendo. A gente certamente vai continuar acompanhando os desdobramentos de mais essa operação da Polícia Federal. O senhor é sempre muito bem-vindo, nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada, um abraço para o senhor também, bom trabalho. Bom dia cheio para o José Vicente Ferraz, lá da FNP, porque é realmente um dia bastante complicado para o agronegócio.
São grandes frigoríficos na mira da Polícia Federal, BRF, a Seara, a JBS. 38 pessoas já foram presas, mas há mais de 300 mandados judiciais, sendo 27 de prisão preventiva, 11 de prisão temporária, 77 de condução coercitiva e 194 de busca e apreensão em residências e locais de trabalho dos investigados em empresas supostamente ligadas, então, a esse esquema de maquiagem da carne, né, como está sendo chamado, que é realmente essa venda de carne... carne com data de validade vencida, enfim, uma série de coisas. E daqui para frente, é claro, né, todas essas empresas e esses fiscais agropecuários que estão sendo investigados, inclusive por propina também, vão ser investigados por mais outros atos ilícitos. Tudo isso está muito detalhado no Notícias Agrícolas, lá na nossa principal manchete. Tem os documentos da Justiça, você pode se informar que a gente está aqui de plantão para trazer as últimas informações sobre essa nova operação da Polícia Federal, Operação Carne Fraca. Continue conosco, já ao meio-dia tá chegando então o Paulinho, o Pedro de Alcântara e o Paulo Franco para apresentar o Notícias Sertanejas, você é nosso convidado. E na sequência a gente tem mais programação aqui no Notícias Agrícolas, a gente vai falar de feijão, vai falar do fechamento do mercado da soja, enfim, tem ainda muita coisa para essa sexta-feira. Continue conosco que a gente volta já.